Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana e juntamente com as minhas colegas Cláudia e Raíssa, estamos aqui no nosso podcast, o nome dele é Pod Direito, e vamos conversar com vocês um pouco referente à discriminação contra as pessoas com deficiência física. Temos a nossa ilustre presença, nosso professor Lucas Maza, daqui da Unify. O Lucas Maza, além de ser um professor, ele é servidor público do Ministério Público, ele é analista, e ele vai trazer para a gente alguns dos ensinamentos que ele teve, e o conhecimento dele também vai mostrar para a gente. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para discutir um assunto tão importante. Parabéns pela iniciativa. A gente que agradece a sua presença. Sim. É um prazer tê-los aqui comigo hoje. E para começarmos, né, a Raíssa pode explicar um pouquinho para a gente sobre... falar um pouco, né, sobre a discriminação contra a pessoa com deficiência física. Oi, gente. Oi, pessoal, tudo bem? A discriminação contra a pessoa com deficiência acontece quando ela é tratada de maneira desigual, injusta ou preconceituosa, com a base em suas condições. A discriminação nem sempre pode ser identificada. Ela acontece de forma direta, quando, por exemplo, uma escola impede a matrícula de uma criança, ou quando um posto de trabalho é negado contra uma pessoa com deficiência, inclusivamente por causa da sua condição. O professor Lucas vai se aprofundar mais sobre o caso. Pois é, Raíssa, a discriminação tem muitas formas, né? Muitas formas, mas todas capazes de causar uma segregação e muito sofrimento, né? Então, a discriminação ela é vedada pelo nosso ordenamento jurídico e deve ser evitada de todas as formas, né? Não basta para a pessoa, né? A gente tem que imaginar que a pessoa com deficiência, ela já tem a dificuldade que a própria deficiência causa. Ela já tem que lidar com a sua condição e ainda tem que suportar o julgamento de pessoas, discriminação de outras pessoas e até do próprio Estado. É algo que é inaceitável, né? É bom saber também que tem um estatuto garantido por lei que essas pessoas com deficiência, elas têm os direitos dela. E muitas não sabem disso. Esse, às vezes, acaba sendo um problema da discriminação em si. Porque elas não sabem que elas têm direitos e eles podem ser garantidos, né? Sim. Apesar da discriminação ser sofrida pelas pessoas, é importante dizer que ainda existe a forma de combater essa discriminação, né? Sim, com certeza. Sim, a gente tem muitas formas de combater, né? Eu acredito que a educação seja a mais importante e a mais eficiente. Se a gente conseguir educar as nossas crianças, os nossos jovens, para a gente conseguir desenvolver uma consciência de como é terrível a discriminação, nós vamos conseguir acabar com isso, com certeza. O mais triste é pensar que ela está presente, independente se tem estatuto, se está garantido, ainda existe isso. E seria mais apropriado, né, ter como realmente parar com isso, né, porque é coisas que estão presentes no nosso dia a dia, querendo ou não. Uhum. Existem muitas maneiras, né, de combater a discriminação e promover a inclusão, né, para pessoas com deficiência, né. É muito importante que as pessoas tenham conscientização dos atos que elas fazem com as pessoas com deficiência, que muitas vezes muitos levam pelo resto da vida isso um trauma, que afeta muito, tanto a infância também, a adolescência, como a idade adulta, né? E existem vários meios que temos de combater, né? Temos a sensibilização na educação, a gente tem a implementação da legislação, tem a acessibilidade universal, a inclusão social, que é muito importante, né? E o empoderamento e a autonomia. Mas você poderia falar para a gente um pouco mais sobre esse assunto? Quando a gente fala
direitos e em combate à discriminação, acho que o primeiro destaque que a gente tem que dar é a própria Constituição Federal de 88, né? Ela já traz alguns direitos e ela traz, de uma maneira muito importante, no artigo 1º já, a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do nosso Estado. Justamente por ser um pilar fundamental tão importante, ela, logo em seguida, no artigo 3º, ela já veda todo tipo de discriminação. Constitucionalmente, ela é vedada, né? Então, por conta disso, nós temos a própria Constituição Federal trazendo o assunto, temos também tratados internacionais que foram incorporados no nosso ordenamento jurídico, um status de norma constitucional, e leis muito importantes, a última delas, como a Ju falou, de grande relevância, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para garantir todos esses direitos, né? Uhum. E o que você pode incrementar mais, assim, para as pessoas que elas busquem os seus direitos, ou que elas fiquem mais atentas aos direitos, principalmente as mães que não sabem dos direitos que os filhos têm pelo fato de serem deficientes, de portarem uma deficiência, e às vezes eles sofrerem essa discriminação, ou na escola, ou no ambiente público. O que pode ser feito para conscientizar essas pessoas a buscarem os seus direitos? Todas essas pessoas, crianças ou adultos deficientes, têm os direitos e têm os seus direitos garantidos. O ordenamento jurídico fornece para a gente a atuação do Ministério Público, fornece a Defensoria Pública, então a pessoa pode, em casos mais graves, que configurem crime, registrar a ocorrência, e qualquer envolvimento, qualquer tipo de discriminação que aconteça que é relacionada a essa pessoa, ela pode buscar e deve buscar. Um dos canais mais importantes que nós temos hoje é o Ministério Público, para poder resolver essa demanda, inclusive em nível coletivo, se for necessário, né? Entendi. É muito importante, né, dizer que existem esses direitos e eles precisam ser reconhecidos, porque e respeitados também, porque a maioria das pessoas, elas não conhecem, entendeu? E a Constituição mesmo, como o Lucas falou, ela prevê, né, ela garante que a pessoa tenha uma dignidade, né? E assim, e essas pessoas ainda precisam destacar ainda mais isso, né? Um pouco a mais do que enfim. É verdade, né? Assim, existem muitas formas a gente combater, mas as pessoas precisam ser mais conscientizadas. Que é o que a gente vê por aí, é que as pessoas muito sabem de tudo que está acontecendo, a mídia fala, os jornais, as redes sociais mostram casos, né? Tanto que teve um caso recente que a gente ficou sabendo de um funcionário público que ele foi discriminado por uma pessoa que se diz jornalista, né? E isso é um caso assim que gerou muita comoção, tá gerando muita comoção, né? E ele ficou e essa pessoa, ela tá passando por problemas realmente psicológicos, que ele levou isso, ele tá com muitos traumas. Então a gente tem que ver o que a gente faz, o que a gente conscientiza. Você poderia falar mais também sobre isso, Masa, pra gente agregar mais sobre o assunto, assim, como que a gente pode estar agindo também para conscientizar as pessoas? Acho que a conscientização, como eu falei no princípio, né, decorre da educação. E a educação hoje em dia, no nosso ordenamento jurídico, ela é inclusiva, né? A melhor forma da gente conseguir combater a discriminação, a gente sabe que o ser humano tem um problema com o que é diferente, né? Com o que é incomum. A partir do momento que nós buscamos e nós implementamos a inclusão, que as pessoas com deficiência vão viver no meio e vão conseguir sobreviver com dignidade, como todo mundo, no mesmo meio, sem qualquer tipo de diferença, e isso com certeza vai gerar essa conscientização que nós estamos buscando, né? Nós precisamos, e assim, com muita intensidade, da educação inclusiva para que a gente consiga, desde as nossas bases até a educação superior, conseguir promover a integração, que vai ser a chave para acabar com
com as discriminações, né? Sim, então a população, né? A população seria, assim, a mais importante no caso, então, dela tá se conscientizando e buscando também orientar pessoas que têm na sua família, que tem pessoas com deficiência, que eles busquem seus direitos, busquem procurar saber certinho se a pessoa foi discriminada, vai atrás, que isso não é legal. Tem direito à educação, tem direito à saúde, tem direito à moradia, tem direito à acessibilidade. Qualquer tipo de violação dessas características, dessas condições que puder de alguma forma atrapalhar a vida digna dessas pessoas deve ser combatida, inclusive como eu falei, registros de ocorrência e busca do Ministério Público e outras associações. Eu tenho um comentário a fazer. Antes de eu entrar no curso de Direito, eu tinha certos pensamentos referente a isso, né? Porque quando a gente entende, né, o direito da pessoa, algumas pessoas podem até achar que estamos tratando ela diferente, mesmo dando a igualdade para ela. Mas eu aprendi até na aula do nosso professor Lucas que nós temos que tratar os iguais como os iguais e os desiguais como os desiguais, para aí sim alcançar a igualdade. Então, nós disponibilizando vagas, né, em empresas para as pessoas, né, com portadoras de deficiência física, tendo acessibilidade, tanto em escola, em tudo. Alguns olham isso como um apontamento. Como eu aprendi isso, nós estamos fazendo isso para aí sim alcançar a igualdade. Eles terem a mesma coisa que outras pessoas têm. E é muito interessante que para combater a discriminação é necessário realmente garantir a igualdade, né? E como a Claudinha falou, né, temos várias formas de combater isso. E a gente já vai encerrar, né, o nosso... tem mais um ponto, assim, que eu até gostaria que o Masa explicasse também mais, as cotas que as empresas têm para os deficientes. A gente sabe que é de 2% a 5%, né, que as empresas, elas reservam as cotas de vagas já para deficientes, porque eles têm direito a isso. Em universidades, faculdades, também tem as cotas para os deficientes. Eu queria que você explicasse mais um pouquinho para a gente sobre essas cotas, como que elas funcionam, empresas que às vezes colocam que está precisando do deficiente, mas na hora lá eles não aprovam. Então, se você pudesse explicar um pouquinho mais para a gente sobre isso. As cotas são ações afirmativas, né, que são políticas públicas para poder promover, como a Ju disse, essa igualdade, né? Promover a igualdade material que a gente viu tanto nas aulas, né? As empresas, desde 1991, se eu não me engano, elas já têm essa autorização legal, esse dever legal de garantir uma porcentagem de pessoas com deficiência no quadro de funcionários. A depender do tamanho da empresa, vai ser maior esse percentual. Sendo uma empresa um pouco menor, vai ser reduzido. Mas o objetivo é justamente integrar essa pessoa, tanto para que ela consiga sobreviver, né, ter a sua renda, ter o seu rendimento, e também uma forma de promover a educação dos não deficientes, que vão entender como é difícil e vão desenvolver a noção de empatia, né? Então as cotas começaram dessa forma, com essa intenção de trazer para junto, de integrar e permitir sim aí o desenvolvimento conjunto. Nós temos cotas para as pessoas com deficiência nas empresas. A Constituição garante, ela determina, aliás, uma reserva de vagas em concursos públicos para pessoas com deficiência. Então, nós temos o nosso ordenamento jurídico direcionado para garantir o fim, né? Para pelo menos buscar o fim da discriminação. Sim, isso também já gera a inclusão, né? É muito importante isso, né? Que as pessoas sejam inclusas nas empresas, né? Elas não sejam discriminadas pela deficiência que ela tem, né? É muito importante saber isso.
A própria Constituição veda qualquer tipo de discriminação quanto a critérios de seleção e salário, remuneração das pessoas com deficiência. Se elas exercem o mesmo cargo que as pessoas que não têm deficiência, o salário tem que ser igual. E o critério de seleção deve ser também... não pode haver também essa violação quanto ao critério de seleção. Entendi. Ju, você vai falar mais alguma coisa? É isso mesmo que eu tinha acabado de falar, né? Nós precisamos buscar essa igualdade. Por ser algo tão antigo, né? Tão enfim, ainda vemos, não nós, mas outras pessoas vemos como algo diferente. E não é, né? Todos nós seres humanos, todos perante a Constituição, né? Artigo 5º, somos todos iguais, né? Todos iguais, sem haver distinção alguma. Sim, como a Ju disse, né? Todos somos iguais perante a lei, né? Então, a inclusão tá aí, a gente começa a aplicar, vamos lá, vamos ter conscientização, a começar pelas nossas próprias casas. A gente ensinando nossos filhos que a conscientização, que a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade é muito importante, com certeza a gente vai ter sim um mundo melhor, uma sociedade melhor, mais justa, quem sabe até mais igualitária. Sim. Né, Masa? Se você quiser complementar mais... Não é isso. Fechar o nosso comentário. Temos que reforçar a educação formal nos estabelecimentos de ensino e também dentro de casa, né? A gente tem que criar nossos filhos para que eles entendam essas pessoas com deficiência como pessoas como todas as outras e que merecem as chances que todo mundo merece. Temos que tratar todo mundo bem, né? Eu ouvi um dia uma frase de que todo mundo está vivendo uma batalha que a gente não sabe. Então, no mínimo, a gente tem que tratar as pessoas bem. Sim, né? Com certeza. Com toda certeza. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria, né, nós gostaríamos de deixar uma mensagem, né, de suma importância de como combater, né, de que precisa combater essa discriminação. A Raíssa pode falar pra gente. Sim. A inclusão é um direito de todos nós e uma responsabilidade de cada um de nós. É isso que eu queria deixar claro. Quer deixar uma mensagem pra gente, Masa? Eu queria agradecer a oportunidade de discutir um assunto tão importante. Gostaria que vocês levassem isso para a vida, né? Levassem para fora do mundo da universidade, porque a forma que a gente tem de conseguir realmente estabelecer essas condições de vida favoráveis para todos é a educação, é esse desenvolvimento, é tudo isso que a gente está fazendo no dia a dia, hoje na aula, no trabalho, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de discutir isso com vocês e que a gente consiga discutir mais vezes, né? Com certeza, a gente que agradece você disponibilizar o seu horário, o seu tempo para vir aqui, para estar falando com a gente, para estar explicando, expondo sobre esse assunto que é tão importante e ao mesmo tempo fica lá tão no cantinho que muita gente nem lembra da importância do assunto. E muitas pessoas também nem sabem dos direitos que os deficientes têm. Então a gente te agradece de coração mesmo, muito obrigada. Eu agradeço. Muito obrigada, Cláudia e Raíssa também, e principalmente ao nosso professor, porque querendo ou não, nós aprendemos dentro de sala de aula, fora de sala de aula. E o senhor ainda ajudou a gente um pouco mais fora de aula. E é muito importante tudo isso, a nossa conversa, informações que, querendo ou não, precisam ser repassadas. Quanto mais forem repassadas, melhor para todos, né? Com certeza. Então, muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Eu agradeço muito a todos, né? A todo mundo, porque sem vocês, sem o nosso trabalho, não seria possível acontecer tudo isso. Certinho. Obrigada, Ju. Obrigada, Raíssa. Obrigada a todos. Obrigada a todo mundo. Gente. Obrigada. Muito obrigado.